Olá, gente, tudo bem? Vamos aí. E como é que tá aqui no Instagram? Pô, tá maneiro. Tô parecendo com óculos aqui no Instagram. Para, esse Instagram é figura, cara. Vou te falar. Tem uma parada aqui muito engraçada, gente. Uau, vambora. A gente tá aí falando sobre questões diferentes. A prova tá muito engraçada. Vocês olharem como tá essa transmissão na OP. Misericórdia. Gente, tá muito engraçado, gente. Colocaram lá um óculos em mim, um óculos no azulzão lá, Uhul, Nova Iguaçu. Pelo amor de Deus, hoje é dia de jogo, tem gritaria lá fora. Mas olha só, tá lá um óculos que colocaram em mim. Jesus, ficou maneiro. Vambora. Então, gente, Ô, meu amor, que bom. O pessoal de Crato do Ceará tá aí. Muito bem, você é uma delegada em construção, ama minhas lives, Jesus te abençoe. Muito obrigada, meu amor, Jesus abençoe você também, toda a sua família, minha linda do coração. Deixa eu tirar isso aqui, que eu agora tô pra ficar sem nada aqui, gente, que esse pessoal aqui me botou com um óculos aqui nesse Instagram. Oh, meu Deus do céu. Amor, pessoal que tá aqui entrando no Instagram deve estar assim, gol do Vascão, por isso que eu escutei lá esse barulho todo. Tu jura que foi gol do Vasco? Glória a Deus, vamos acabar esse campeonato na frente da Urubuzada. Tô dizendo pra você, você pode ter certeza disso, gente. Vamos ver. Vamos lá, gente. Então, eu queria fazer com vocês mais uma live. Pessoal de Brasília, um beijo enorme. Fluminense, eterno amor. Para, gente. O povo é triste com o negócio de futebol. Ah, meu Deus. Vamos lá, Moacir Bastos. O pessoal da Moacir Bastos, um beijo grande. O pessoal de Mengão aí já era, filho, vai terminar esse campeonato depois de mim, tô te dizendo. Vamos lá. Olha só, gente. Então, eu coloquei duas questões lá no nosso Instagram. Pessoal aqui do Instagram, tá na minha timeline. São duas questões que eu coloquei. E eu também coloquei... essas questões são especificamente, quer dizer, essas questões eu quero dizer para vocês, como eu disse no outro dia aqui, essas questões, elas foram extraídas de provas dificílimas. Então, por exemplo, essas duas questões de hoje foram extraídas de prova do Ministério Público para o Estado de São Paulo, salvo melhor juízo, no ano de 2015. Mas essas questões que nós estamos colocando aqui, nós estamos colocando para a nossa revisão da OAB. Por quê? Porque eu disse para vocês, estou dizendo para vocês durante toda essa semana, que, na verdade, essas provas, elas não têm mais aquela lógica de serem fáceis, uma questão, uma matéria mais fácil que a outra, uma carreira mais fácil que a outra. Isso já era, isso já, isso é a long time ago, que isso tá por fora. Galera da Emerge, eu vi aqui no Instagram, um beijo enorme para vocês, tá? Outra coisa também que eu queria falar para vocês é o seguinte, não sei se vocês já viram lá no meu Insta, que eu tô fazendo agora, um Insta, digamos assim, interativo, ou seja, o meu Insta é construído por vocês. Então, eu queria muito que vocês mandassem para mim casos inusitados, casos bacanas aí, que de repente vocês nunca poderiam, vocês não acham resposta em lugar nenhum. Sabe qual é o problema, gente? Se você pegar para ler uma coisa que em qualquer lugar você pode encontrar uma resposta, aí é fácil, aí é mole. Vamos fazer alguma coisa que ninguém colocou a resposta. Vamos fazer alguma coisa sobre a qual nunca ninguém falou. Aí fica muito mais interessante. Por quê? Porque aí você é obrigado a juntar institutos de direito penal, você é obrigado a juntar fundamentos do direito penal para construir a resposta. Hoje, por exemplo, depois que eu terminar aqui minha live, vai entrar lá no Instagram a resposta para aquela pergunta que eu coloquei do cara que, supostamente traficante, vende pó de giz. Ele sabe que não é cocaína. Ele vende pó de giz. Ô Rodrigo, meu querido, orientando da Emerge, um beijo para você. Tem que tirar 10, hein, Rodrigo? Nunca nenhum aluno meu tirou menos que 10 naqueles trabalhos da Emerge, hein? Todos foram aprovados na banca com 10, hein? Você vai ficar com 10, hein, Preto? Pelo amor de Deus. Oh, meu amor, seu trabalho tá espetacular, tá magnífico. Não tem como fazer menos que isso. Você foi brilhante, viu, meu amor? Tô deixando contigo, cara, só bem. Olha a responsabilidade. Mas vamos lá. Então, pretinhos do coração, obrigada, muito obrigada aí, Diogo. Agora, olhem só, queridos, que eu queria dizer para vocês. Então, coloquei uma questão que a pessoa vende droga, ou melhor, droga não, vende pó de giz, sabe que é pó de giz, mas faz crer ao usuário que se trata de droga. Faz crer ao usuário tratar-se de droga. Mas não é droga, é pó de giz. A pessoa que está vendendo está sabendo. O usuário compra e não sabe. O usuário está achando que é o quê? Está comprando cocaína. Vai ficar doidão e tudo depois que cheirar. Mas é pó de giz.
E aí, ele tá praticando crime, gente? Ele tá praticando crime, aquele cara que vendeu, e o cara que comprou tá praticando crime? E a estelionato? O usuário foi vítima de um estelionato? Leiam logo depois dessa live que eu vou postar a resposta aqui no meu Instagram. E tô postando a resposta escrita para ficar tudo direitinho, para que vocês consigam armazenar, para que vocês consigam depois fazer as consultas na hora dos estudos, tá bom? Bem, quais são as perguntas de hoje? A galera tá aí ou tá caindo, hein? Acho que tá caindo o Periscope. Tá caindo ou tá aqui a galera do Periscope? Diga pra mim. Diga pra mim. Hoje o marido me deu um presente, o marido trocou, já comprou um pacote novo de internet aqui pra casa. Oba, vambora! Então vamos lá, olha, a partir de semana que vem minha internet vai voar, porque o marido me deu esse presente, viu? Bem, vamos lá, queridos. Eu coloquei aqui a seguinte questão. Primeiro eu quero saber na alegria da live. A live tem que ser alegre, a live tem que ser feliz, a live tem que ser para cima, ok? Quem passa nas próximas provas, quem vai ter sucesso na vida, quem vai conseguir estudar, mesmo com todas as dificuldades. Quem é que vai conseguir manter os seus sonhos mesmo com todas as dificuldades? Quem vai conseguir, mete coração. Mete coração aí. Quem vai conseguir, mete coração aí, que eu quero saber se vão conseguir ou se não vão conseguir, ou se são só de papinho de mimimi. Vambora. Isso. Ah, que coisa linda. Muito coração, muito coração, muito coração. Pessoal aqui do Insta também, direto. E como é que a gente tem que fazer com a prova? Como é que a gente tem que fazer com a prova no domingo? Quem vai fazer prova para a OAB? Como é que tem que fazer com a prova? Quando a gente vai fazer com a prova, qual foi a dica que eu dei para vocês? Qual é a dica na hora da prova? Já estudou, já fez a tua parte, chegou lá na hora, tem que fazer o que para a prova? Só essa pra gente continuar, para ver se vocês sabem mesmo o que eu falei. Colocar aqui, hein? Colocar aqui. O que nós vamos fazer com a prova no domingo? O que vocês vão fazer com a prova no domingo? Vocês vão brincar com a prova. Lembra disso? Brincar com a prova. É isso aí. Vamos embora, gente. Brincar, fazer a vida, olha só, brincando, levando com felicidade, o que não significa irresponsabilidade. Eu nunca fui irresponsável. Trabalho desde 14 anos de idade, porque não tinha uma vida fácil. Desde 14 anos. Mas nunca me permiti ser triste. Nunca me permiti ser para baixo. Isso jamais. E é assim que eu quero que vocês sejam, viu? Vocês vão ver que a vida vai ficar muito mais leve, vai ficar muito mais light. A gente vai embora. Valeu? Vamos brincar com a prova. É isso aí. Então, gente, vamos fazer a primeira questão aqui. Acabou a questão motivacional, agora vamos entrar na realidade, querida, da questão, porque a realidade da vida está no motivacional, mas a realidade da questão está aqui, ó. Vamos lá? Um beijo, gente. Vamos lá, olha só. Eu pedi na primeira questão, vocês podem encontrar essas questões, eu vou repetir. Vocês podem encontrar essas questões, o Delto Esteves, querido, aí no meu Instagram. Joia? No meu Instagram, na minha página de hoje no Instagram, foi a última postagem minha do Instagram antes de começarmos essa live de hoje, ok? Vamos lá. Então está dito assim: dentre as afirmações abaixo, assinale a falsa. Uma coisa que é muito recorrente em prova, que a gente começa a fazer a questão e a gente nem sabe o que o cara tá querendo da gente. Então, pelo amor de Deus, vamos primeiro entender o que a pessoa quer. Na glória, ô Senhor, a pessoa quer a falsa. Então, nós vamos marcar a alternativa falsa. Vamos lá? Para a caracterização do latrocínio, é irrelevante que a pessoa morta, em razão da violência empregada pelo agente, não seja a mesma que detinha a posse da coisa subtraída. Certo ou errado isso? Vamos lá. Para a caracterização do latrocínio, é irrelevante que a pessoa morta, em razão da violência empregada pelo agente, não seja a mesma que detinha a posse da coisa subtraída. Isso está certo ou está errado? Vamos embora, gente. Vamos botar a resposta aqui. Sem estelionato, hein? Vamos embora. Certo? Tá certo. Tá certo. Sabe por quê? Ah, manda beijo pra Alice. Alice, um beijo, Alice, um beijo, Alice, um beijo muito grande pra você, meu amor. Olha só, está certa. Sabe por que está certa, querida Alice? Pelo seguinte, preste atenção. No latrocínio, o latrocínio é um roubo de cuja violência deriva a morte, decorre a morte. Não é isso? E quem são as vítimas do latrocínio? Tanto a pessoa a quem se dirige a violência da qual resulta a morte, quanto a pessoa cujo patrimônio quer se atacar. Por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Alguém coloca uma arma na minha cabeça, estamos eu e você andando pela rua. Eu estou andando no teu carro. Alguém coloca a arma na minha cabeça e diz assim para você: passa o carro, eu mato tua amiga. Aí você está demorando muito, a pessoa
vai e me mata para você passar o carro, ficar com medo de passar o carro. Então, isso é um latrocínio? É um latrocínio, entende? Por quê? Porque, na verdade, vítimas de qualquer crime de roubo, que é um crime pluriofensivo, é tanto aquela pessoa contra quem se dirigiu a violência, quanto a pessoa cujo patrimônio se quis subtrair. Então, aqui a resposta está correta. Vamos lá. Letra B. Para a tipificação da extorsão mediante sequestro, qualificada pelo resultado, é necessário que a violência usada pelo agente e da qual resulta a morte seja empregado contra o sequestrado. Então, vamos lá. Nós sabemos, Roberta, beijo para você, Roberta, um beijo enorme para você. Olha só, nós sabemos, queridos, eu não estou conseguindo ler tudo, porque eu estou tendo que ler as questões aqui, sabe? Então é por isso que às vezes eu não consigo ler tudo, tá bom, gente? Tá tudo certinho aí? Tá tudo certinho nas duas transmissões? Só me deem um ok para eu poder saber se tá tudo certinho nas duas transmissões, tá? Porque às vezes eu fico assim meio sem saber como é que está. Vamos lá, olha só. Para a tipificação da extorsão mediante sequestro qualificada pelo resultado morte, é necessário que a violência utilizada pelo agente e da qual tenha resultado a morte seja empregada contra o sequestrado. Veja, a extorsão mediante sequestro é um crime descrito, queridos, no Instagram, queridos do Periscope, um crime descrito no artigo 159 do Código Penal. Então, é sequestrar alguém com o intuito de obter para si ou para outro qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. Muito bem. E se resulta lesão corporal de natureza grave, nós temos a figura qualificada do parágrafo 2º. Se resulta morte, nós temos a figura qualificada do parágrafo 3º. Essa lesão grave e essa morte, elas têm que se dar com relação à vítima que foi sequestrada. Então, por exemplo, vamos imaginar que os seguranças daquela vítima, no momento da abordagem, tenham tentado impedir que os sequestradores levassem a vítima. Entenderam? Os seguranças tenham tentado impedir que os sequestradores levassem a vítima. E aí, o sequestrador matou um segurança para poder levar a vítima. Isso é extorsão e levou a vítima. Isso é extorsão mediante sequestro qualificada pela morte? Não, em absoluto. Porque para haver extorsão mediante sequestro qualificada pela morte, a pessoa morta tem que ser a vítima sequestrada. Esse resultado, tanto do parágrafo 2º quanto do parágrafo 3º, esses resultados, eles precisam ser resultados que ocorreram com a pessoa que foi sequestrada, a pessoa que foi privada da sua liberdade. Tá certo? Então aqui a resposta, oh meu Deus do céu, saiu aqui, meu Deus. A resposta, essa questão também está certa. Um beijo pra galera de Belém do Pará. Tá certo? Então, tem que ser com a pessoa sequestrada. Vamos lá. Letra C. Então, tá certa a letra B, não é? Agora, a letra C. O estupro qualificado se configura quando o agente, ao praticar a conduta dirigida à realização do estupro, causa lesão corporal de natureza grave ou morte na vítima. Obrigada, meu amor. Olha, é verdade. Isso também é verdadeiro. Tá ok? O estupro qualificado, quando a pessoa é qualificado por dois tipos de resultado, pela lesão grave, pela morte. Não esqueçam, galera de Goiás, galera de Goiânia, um enorme beijo para vocês. Não esqueçam que o seguinte, Neide, um beijo enorme para você, Neide, que nosso Senhor Deus Jesus Cristo te abençoe, Neide. Tudo de melhor para você, meu amor. A Neide, a esposa do meu querido que está aqui na live. Vamos lá. Então, olhem aqui. Com relação ao estupro qualificado. Qualificado pela morte, qualificado pelas lesões graves. Só tem que lembrar uma coisa. O que acontece com as lesões de natureza leve no estupro? O que acontece com as lesões leves no estupro? Um abraço para a Faculdade da Cidade de Salvador. Poxa, eu amo Salvador, que saudade daquele acarajé de Salvador. Meu Deus do céu, que saudade de passear ali na Barra, tu não tem noção. Oh, meu Deus, eu sou apaixonada por essa terra, tu não tem noção. Até Cajazeira em Salvador eu conheço, as Cajazeiras em Salvador eu conheço. Eu tive até uma costureira nas Cajazeiras. Oh, meu Deus, como eu gosto dessa terra. Mas vamos lá. Então, galera, olhem só. Como é que fica a questão das lesões leves? Como fica a questão das lesões leves?
ok? Porque eu samba também, professora, você ama samba? Amo samba demais. Mas vamos lá. As lesões leves, elas ficam absorvidas pelo crime de estupro. Aliás, deixe-me falar uma coisa para vocês e dar um macete para vocês, tá bom? Ó, toda vez que um crime é qualificado pelas lesões graves e pela morte, entenderam? Todas as vezes em que um crime praticado com violência é qualificado pelas lesões graves e pela morte, é porque as lesões leves estão absorvidas. Sacaram? Todas as vezes. Então isso é no roubo. Roubo não tem qualificadora pela lesão grave e pela morte? As leves estão absorvidas. No latrocínio, perdão, no estupro, não é qualificado pela lesão grave e pela morte? Então, as lesões leves estão absorvidas. Na extorsão, e assim tudo isso vai acontecer, tá certo? Então, repetindo, todas as vezes que nós temos um crime qualificado praticado com violência, qualificado pelas lesões graves e pela morte, é que a lesão leve está absorvida. Eu estou falando aqui, existem outras qualificadoras para o estupro, sim, óbvio. O que eu estou falando aqui são os resultados, morte e lesão qualificando o estupro, ok, meu amor? Também tem a do parágrafo 1º, óbvio, tá bom? Vamos lá. Então, queridos, uma outra questão que foi colocada aqui, letra D de dado. Se a morte da gestante sobrevém em consequência dos meios inadequados empregados pelo agente para provocar o aborto, responderá ele por homicídio culposo? Opa! Se a morte da gestante sobrevém em consequência dos meios inadequados pelo agente para provocar o aborto, responderá ele por homicídio culposo? Absoluto. Ele não... pessoal de Palmas Tocantins, você vai passar, Iane. Você vai passar, minha linda. Olha só. Claro que não. Se uma pessoa quer provocar o aborto em alguém, realiza manobras abortivas e acaba provocando a morte desse alguém, qual é o crime? O crime é aborto com morte. É o 125 ou 126 combinado com o 127 do Código Penal, ok? Então está errado. Não é homicídio culposo. Essa morte, se for causada culposamente na prática do aborto, aquele que provocou o aborto vai responder pelo aborto com a morte, o 126 combinado com o 127, o 125 combinado com o 127, certo? Muito bem. Agora vamos lá. Agora a letra E. A forma majorada da omissão de socorro dispensa a prova do nexo causal natural entre a morte da vítima e a conduta do agente, bastando tão somente a existência da possibilidade de que a atuação deste poderia evitar o evento letal. Entenderam? Eu vou repetir, ok? Vamos lá, olha só. A morte majorada pela omissão de socorro dispensa a prova do nexo causal natural entre a morte da vítima e a conduta do agente, bastando tão somente a existência da possibilidade de que a atuação deste poderia evitar o resultado letal. Queridos, abram o artigo 135, parágrafo único do Código Penal de vocês. Vamos lá? Abram aí. Artigo 135, parágrafo único. Parágrafo único do Código Penal. Tá bom? Do Código Penal. 135, parágrafo único do Código Penal. Olhem só. O artigo 135 do Código Penal, ele fala da omissão de socorro. E no 135, parágrafo único, ele diz que a pena é aumentada da metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e é triplicada se resulta a morte. Então, a questão é a seguinte: eu, Cláudia, deixo de prestar socorro, ok? Eu, Cláudia, deixo de prestar socorro a alguém. Esse alguém morre. Eu vou responder pela omissão de socorro com a morte triplicada? Isso vai acontecer necessariamente? Eu tenho que responder pela omissão de socorro com a morte qualificada? Bem, primeiro, ninguém tem que, para eu responder pela omissão de socorro com a morte, com a pena triplicada pela morte,
tá bom? Para eu responder pela omissão de socorro com a pena triplicada pela morte, será necessário que se prove que, não que se prove que porque eu não prestei socorro a pessoa morreu. Não, isso é dispensável, como diz a questão. Mas é necessário que se comprove a possibilidade de que se eu tivesse... Obrigada, meu amor, que coisa boa ouvir isso que você passou. Você não passou por minha culpa, não, você passou porque você estudou. Mas eu fico muito feliz de ter te auxiliado nisso, viu, meu amor? Mas vamos lá. Então, ninguém tem que provar que a pessoa morreu porque eu não prestei socorro. Não, não é isso. Mas tem que provar o seguinte, que se eu tivesse prestado socorro, haveria uma possibilidade da pessoa se safar daquela situação de perigo e não ter morrido, ok? Então, está certa essa resposta. Bem, eu acho essa pergunta aqui de número 1, você veja que ela é uma questão, mas você veja quantos temas nós debatemos. Nós debatemos latrocínio, extorsão mediante sequestro, omissão de socorro com a pena triplicada pela morte, aborto, não foi não? Poxa, é coisa pra caramba, certo? E estupro, coisa pra caramba, viu? Olá, professor Aurélio Borê, um beijo enorme para você, Borê, do meu coração. Depois nós vamos começar aí as lives sobre as provas do MP, viu, Borê? Se Deus quiser, tá certo? Vamos lá. Agora, queridos do meu coração, vamos ver agora a segunda questão que eu coloquei aqui para nós analisarmos. Vamos lá. Levando em conta dominantes orientações doutrinárias e jurisprudenciais em relação aos crimes contra a dignidade sexual, vamos assinalá-la correta? Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável, não se exige que o agente empregue violência, grave ameaça ou fraude, bastando que se consume um dos seus atos sexuais com a pessoa vulnerável. Gente, isso está certíssimo. E com relação a isso, eu quero lembrá-los do seguinte. Eu quero que vocês lembrem da súmula muito recentemente editada agora pelo STJ. A súmula 593 do STJ. Essa súmula é recente. Essa súmula diz o seguinte, uma coisa que todos nós já fazíamos, que nós já sabíamos, que o crime de estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, a sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o agente. Não importa, ok? Não importa se ela tem experiência sexual, não importa se ela namora com a gente, não importa se ela... Não importa. Manteve relações sexuais, Borê, querido, com menor de 14 anos, com pessoa que não tem, por sua debilidade mental, não tem condição de oferecer nenhum tipo de consentimento válido, ou com pessoa que esteja, por exemplo, naquilo que se chama hipótese de vulnerabilidade temporária, como o STJ já disse, não importa, ninguém tem que provar, manteve relações sexuais com vulnerável, menor de 14 anos, não interessa se a pessoa consentiu, se tinha relações sexuais anteriores, experiência sexual anterior, nada disso interessa, não se pode relativizar essa situação. Ok? Súmula 593. Óbvio, excelente pergunta que me foi feita aqui no Periscope. E eu quero trazer para vocês, amores do meu coração. Excelente pergunta que me fizeram aqui no Periscope. Olha aqui, ó. Pelo amor de Deus. O número da súmula, meu amor, o número da súmula, Lenise do meu coração, que eu adoro tanto, é a súmula 593. Joia, deixe-me falar uma coisa para vocês. Queridos, olhem só. Alguém aqui me perguntou, professora, mas e o erro? Para, stop it all. Quando a súmula diz que não importa o consentimento da vítima, a experiência sexual anterior e a existência de relacionamento amoroso com a gente, é óbvio que desde que... Vai cair, amor! Desde que o agente saiba que se trata de uma pessoa com menos de 14 anos. Porque, pretos, eu vou contar uma coisa pra vocês. Para tudo. Negócio de vulnerabilidade relativa já era. Muito tempo.
vou contar uma coisa pra vocês. Meu menino mais velho, o Vitor Hugo, eu agora tô com essa mania, ele tem 18. Quando chega uma menina aqui, eu já pergunto, qual a idade dessa menina, hein, Vitor Hugo? Já pergunto logo a idade. Ele falou assim, minha mãe tá ficando ridículo isso, mas eu pergunto a idade. Ela entra e eu pergunto a idade. Por quê? Porque, queridos, pelo amor de Deus, existem meninas que vêm aqui, que são mega, sabe? Assim, são as meninas que têm um corpo que não parecem meninas de 13, 14 anos, não. Parecem meninas mais velhas. Então, vamos imaginar, eu estava falando, Vitor, eu até sei da idade delas, porque você me falou da série da escola, então eu faço aqui né, eu tenho a ideia de que elas tenham essa idade que eu imagino. Mas uma menina dessas aí, num lugar, assim, numa boate e tudo, parece que elas têm muito mais idade, hein, Vitor? Entendeu ou não entendeu? Cuidado, pelo amor de Deus. Então, vamos imaginar que a menina diga pro rapaz, porque quando a gente é assim, adolescente, a gente é o contrário. A gente adora dizer que é mais velho do que a gente é. Quando chega aos 49, como eu, se der pra mentir, falar assim, não, 45, 42, 40... Não é verdade? Para quando a gente é mais nova, a gente quer ser mais velha. É incrível um negócio desse. Mas é verdade. Então, olha só o que acontece. Vamos imaginar uma situação em que a menina diga pro rapaz assim, quantos anos você tem, querida? Aí a menina diz assim, tenho 20, tenho 18, mas ela só tem 13. Entende? Então, e ela tá numa boate, o rapaz efetivamente acredita que ela tenha 20, ela tem aparência de 20, está num lugar em que menores de 18 anos não poderiam, em tese, frequentar, não é? É uma menina experiente, ele sempre vê aquela menina na night, mas ele não sabe que ela tem menos de 14. Para ele, ela tem ela tem a idade que ela tá dizendo que ela tem. Então, essa pessoa não sabe estar mantendo um relacionamento sexual com alguém menor de 14. Essa pessoa está em erro de tipo. Ok? E aí, é óbvio, se está em erro de tipo, não existe dolo. Se não existe dolo, não existe estupro. Porque não existe estupro culposo, porque no dia que existir estupro culposo, Jesus, acabou o mundo. A vida vai ser esse crime. Ok, queridos? Então, nunca esqueçam disso. Quando se usa a súmula, você pode usar a súmula 593, quando a pessoa sabe estar mantendo relações sexuais com alguém, com alguém menor de 14 anos. Tá bom, queridos? Vamos lá. Eu aqui fico de olho. Não tem esse negócio comigo que é filha dos outros. Não tem esse negócio assim, meu filho é homem, que se dane as... Nada disso. Não quero pra filha de ninguém o que eu não quero. Não quero pra filha de ninguém o que eu não desejaria pra uma filha que Deus não me deu. Mas se tivesse me dado, eu tomaria. Entendeu, gente? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Viu? Vamos lá, então. Vamos continuar. Porque não responde o quê? Não entendi. Vamos lá. Gente, eu não tenho... Às vezes eu não tenho como ler tudo, entenderam? Não tenho como ler tudo, porque tô lendo a questão aqui na minha frente. Então, vamos lá. Vamos responder aqui. Vamos lá. Na frente da câmera todos são bons. Não entendi, não. Não entendi. Vamos lá. Agora, a questão de número... não tô entendendo nada. A questão de número... Então, se tá querendo abacalhar, a gente não dá confiança. Porque eu sou assim, não dou confiança pra quem não tá querendo nada. Né? Vamos continuar com a nossa live, agora que eu já entendi. Pensei que fosse coisa séria. Mas vamos lá. Então, beautiful people de my heart. Vamos lá. Muito obrigada, meu bem, pelo carinho de vocês. Letra C. Então, a gente viu aqui, né? A gente tá fazendo o número 2. A gente viu para a caracterização do crime de estupro vulnerável, não se exige que o agente empregue violência, grave ameaça ou fraude, bastando que se consuma dos atos com a pessoa vulnerável. Muito bem. Letra A, já fizemos. Letra B. O crime de corrupção de menores se tipifica quando praticado... O crime de corrupção de menores se tipifica quando praticado contra menor de 18 anos, desde que não experiente em questões sexuais e ainda não corrompido. Tá errado. Gente, preste atenção aqui. Com relação ao crime de corrupção de menores, existe até súmula. Não é verdade? Súmula 500 do
TJ. Que coisa boa, meu amor, que coisa maravilhosa. Então, olha aqui, ó, o que acontece? Súmula 500 do STJ, não é? Eu preciso, para corrupção de menores, provar que... Se eu posso repetir a pergunta? Claro, minha linda, que eu posso repetir e faço com amor. Vamos lá, vou repetir. O crime de corrupção de menores se tipifica quando praticada contra o menor de 18 anos, desde que não experiente em questões sexuais e ainda não corrompido, tá bom? Então, o que aconteceu? O que aconteceu nesse caso concreto é que nós estamos dizendo que isso está errado, porque a corrupção de menores existe ainda que a pessoa seja corrompida, que já tivesse no momento, já tivesse envolvida com crime, não é verdade? Que a pessoa já tivesse experiência no crime antes, não importa. Se você praticar um crime em companhia de um menor, não é? Mesmo que esse menor já tenha mais experiência nas infrações do que você, isso caracteriza para você o crime de corrupção de menores. Isso, minha linda, isso mesmo, basta ser menor. Praticou o crime, instigou, induziu o menor a praticar crime, já existe o crime de corrupção de menores. Fechamos? Vamos lá? Então, vamos lá. Então, continuando aqui. Letra C. Distingue-se o estupro da violação sexual mediante fraude, porque neste o agente não emprega violência ou grave ameaça, mas artifícios que viciam a vontade da vítima, induzindo-a a erro. Isso, perfeito. Letra D. Isso aí está... Não sou delegada não, meu amor. Eu sou promotora de justiça aqui no Rio de Janeiro, professora de Direito Penal e promotora de justiça há 19 anos, tá bom, minha linda? Um beijo no seu coração. Vamos lá. Agora, olha só. Letra D. Tratando-se de tio, tratando-se o agente de tio, padrasto ou madrasta da vítima, as penas dos crimes são aumentadas da metade. Onde você encontra essas perguntas? Alguém fez aqui essa pergunta. Onde eu encontro essas perguntas? Nós encontramos essas perguntas, galera do Instagram, onde? Aqui no meu Instagram, no Instagram, Cláudia Barros Prof. Siga lá, meu bem, vai ser um prazer ter você, tá bom? Vamos lá. Então, olha aqui, ó. Tratando-se o agente de tio, padrasto ou madrasta da vítima, as penas dos crimes são aumentadas da metade. Certo? Isso aí. Veja, essa causa de aumento de pena está no artigo 226 do Código Penal. Mas sabe o que eu queria pedir para vocês prestarem atenção? Não esqueçam que nos crimes sexuais também existem as causas de aumento de pena do artigo 234 do Código Penal. Eu tô com medo disso. Vocês sempre olham para as do 226, mas eu quero que vocês prestem também atenção para as causas de aumento de pena do artigo 234, tá ok, queridos? Não deixem, 234 não, me perdoe, gente. Olha só, rapidinho aqui, ó, vocês, rapidinho aqui, pegar aqui no Código Penal. Nós temos o 226 do Código Penal, certo? E aí, vamos pegar aqui o Código Penal, rapidinho, ó. Peraí, gente. Só um instantinho, porque, ó, rapidinho. 234A do Código Penal. Vamos pegar, tô sem meu Código Penal, gente, que eu não tô conseguindo ler, sabe? Então, eu tô sendo obrigada a pegar tudo aqui grandão, porque eu não tô conseguindo ler pequenininho, não. Por essas letrinhas aqui, às vezes, eu não consigo ler de vocês. Cuidado com as causas de aumento de pena que nós temos no 234A. Ninguém olha pro 234A. No 234A, nós temos que para os crimes previstos nesse título, né, que vai do 213 até lá o 234, a pena é aumentada de metade se do crime resultar gravidez. Então, entenderam? Então, o cara estupra a vítima e a vítima, ela acaba engravidando. Tem causa de aumento de pena.
certo? E de 1/6 até metade, se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber que é portador. Não esqueçam. Não esqueçam dessas causas de aumento de pena, porque essas causas de aumento de pena vocês deixam pra lá, porque vocês esquecem que isso aqui é coisa que é relativamente nova, não é? Isso é de 2009. Então todo mundo fica atento às causas de aumento de pena do 226. Ninguém olha do 229, do 234A. Pelo amor de Deus, não esqueçam delas, tá certo? E vamos então aqui dar continuidade, terminar aqui a nossa live. O assédio sexual se tipifica quando praticado por agente que, para alcançar seu intento, se prevalece da sua superioridade hierárquica, tanto no serviço público quanto no serviço particular. Verdade. O assédio sexual pode se dar tanto na iniciativa privada, quanto pode se dar no serviço público. Ok, queridos? E está descrito no 216A do Código Penal. Ora, sabe o que pode cair para vocês de assédio sexual? Perguntarem assim, perguntar se, por exemplo, o assédio for feito pelo padre, se o assédio for feito pelo pastor, se o assédio foi feito pelo líder espiritual naquela casa, aquela casa espírita. Amores do coração, isso não é crime de assédio sexual. Por quê? Porque pode ser estupro, óbvio, tô falando do assédio, só do assédio. Porque isso estava previsto naquele parágrafo único, e se vocês olharem para o parágrafo único, isso foi vetado. Tá bom? Isso foi vetado. Então, não vale. Não, para eles não vale. Tá certo, amores? Certinho? Então, queridos, eu espero ter ajudado com a live de hoje. Espero que vocês tenham tirado o que está por trás da live, sabe? Porque o que está por trás daquilo que a gente falou, que vocês tenham aproveitado as dicas daquilo que está escondido nas questões, não é? Aí a gente falou de tanta coisa que podia cair, a gente falou da súmula 593, a gente falou meu Deus do céu, a gente falou também da questão do artigo 234A, tá? Mas deixa eu fazer uma coisa aqui. Tem um querido ou uma querida que desde ontem está me pedindo o artigo 180A do Código Penal. Olha só, gente, o 180A do Código Penal. Gente, eu queria saber só o seguinte, o artigo 180A do Código Penal é uma espécie de receptação, é ajudar, é adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes que deva saber ser produto de crime. Tá ok? Por quê, gente? Porque nós não colocamos lá a questão do abigeato, lá como causa de aumento no furto, lá no parágrafo 6º, 155, parágrafo 6º, não colocamos isso? Só que o abigeato, no 155, parágrafo 6º do Código Penal, não é? Ele vai ter uma qualificadora, não é? Não é causa de aumento, não, é uma qualificadora, porque a pena do furto, na hipótese do abigeato, é de 2 a 5 anos. Ou seja, eu tenho novo patamar de pena. Não tenho causa de aumento, eu tenho novo patamar de pena, não é? Então quem pratica, quem subtrai para si ou para outrem, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, pratica o crime de abigeato, do 155, parágrafo 6º, não é? É uma qualificadora. E aquele outro que adquirir esse semovente pratica o crime de receptação do 180A do Código Penal. Quer dizer, um crime equiparado a uma receptação. Porque, na verdade, não é uma receptação, porque existem núcleos verbais nesse crime que nem existem na receptação. Isso é um novo tipo penal, né? Isso é uma nova figura penal. Não é nem necessariamente... isso aqui não é a mesma coisa que a receptação, repito, porque aqui nós temos, inclusive, verbos que não existem na receptação.
certo? Mas eu queria entender qual é a dúvida da minha querida que me perguntou aqui, ou do meu querido. Me manda pelo direct do Instagram que eu te respondo com amor. Viu, meu bem? Bem, queridos, então nós vamos ficar por aqui na nossa live. Vou parar a live por aqui. Joia? Tanta coisa ainda para fazer. Amanhã é dia de trabalho. Amanhã eu vou trabalhar normalmente. E quero dizer aí que continuo amanhã fazendo a live, colocando algumas questões. E quero também pedir para que vocês continuem me mandando as sugestões lá no Instagram, tá? Que continuem me mandando as sugestões lá no Instagram. Me mandem coisas que são assim, aquelas coisas para as quais vocês ainda não encontraram a resposta, ou que a resposta não está em todos os livros, ou que muito provavelmente nem está no livro, mas que nós podemos tentar construir. Joia? Então, muito boa noite, que nosso Senhor abençoe vocês, que vocês façam aí ótimos estudos até amanhã, e não esqueçam de ler a questão lá no Instagram, que eu vou colocar daqui a pouquinho, a respeito daquela pessoa que, como eu disse a vocês, vendeu pó de giz para o usuário comprou, depois descobriu que era pó de giz. Ô pai, vou te contar, houve estelionato, houve tráfico de drogas, houve aquisição de droga para consumo pessoal. Beijão, a gente se vê daqui a pouco. Beijinho. Tchau, gente. Até amanhã.